Olá, amigos da Ecovox TV. Boa sorte! Desde os tempos mais remotos da antiguidade, o homem procurou recursos para decifrar o seu futuro. Búzios, tarô e até a ajuda de algumas entidades espíritas. Hoje nós iremos falar sobre previsões, mais especificamente previsões através das cartas do tarô. Nosso convidado é Marcos Riton, é um tarólogo e que vai elucidar algumas dúvidas que eu, você, nós todos temos. Marcos, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço de coração e fico muito feliz de estar aqui, podendo responder perguntas, dúvidas, e é muito bom. E eu também agradeço de muito coração mesmo, muito feliz. Ok, Marcos. Para começar, só me fala um pouquinho do tarô. Eu sei que é uma arte antiquíssima, Sim. então gostaria que você falasse sobre o tarô. Em si, o tarô, como muitos tentam desmistificar, além de antigo, se perdeu no tempo, a origem é precisa. Uns dizem que tem origem no Egito, alguns outros na Atlântida, perdida. Então, não há um consenso muito único para se dizer de onde vem o tarô. O fato é que aqui no Brasil, quando chega junto às caravelas de Cabral, né, principalmente propagado pelos ciganos que vieram juntos, o tarô tomou uma forma um pouco diferente do que é comum fora do Brasil. Aqui o tarô é muito utilizado de forma adivinhatória e não divina como muitos acham, né? Eu particularmente gosto dentro dessa área, adivinhação mesmo, pura e simplesmente. Como eu disse, é um baralho, né? E desse baralho de 78 cartas, né? 22 cartas chamamos de arcanos, né? Ou de chaves maiores, de segredos maiores, né? E o restante, as outras 56, são os arcanos menores, né? Esses arcanos menores, deles se derivam as cartas de baralho comum, né? Então são os naipes de ouro, copas, paus e espadas, não? E deles se derivam. Tanto que a gente se utiliza também das cartas do baralho comum como adivinhação, né? Dessa origem do tarô, dessa formação de 78 cartas, se originou-se outros tarôs, né? Outros artistas desenharam, mas sempre com essa mesma estrutura. 78 cartas, 22 cartas de arcanos maiores, né? E o restante de arcanos menores, né? Então, disso se originou outros tarôs e aqui no Brasil, principalmente, é muito conhecido, né? O povo brasileiro gosta muito, né? Eu adoro, né? Eu trabalho já há 25 anos como tarólogo, né? Então, já é um tempo considerável essa coisa toda, né? E se eu te propuser uma coisa, você faria, por exemplo, uma previsão para o nosso Brasil de 2016? Sem dúvida. Você jogaria as cartas para o nosso país, Claro, assim, para esse dúvida. ano de 2016? Sim, claro, a gente tira isso tudo assim. E você pode perguntar de forma segmentada. Até facilita mais ainda, né? Tipo, tal situação, tal pergunta, que isso vai ser ótimo também. Daí a gente vai vendo coisinha por coisinha, sem problema, sem erro. Então, eu gostaria, já que está muito em voga, falar sobre o presidente, o ex-presidente, a presidente. Sim. Eu gostaria de saber algumas coisas a respeito deles nesse ano. Sim. Por exemplo, esse filho que estão falando que é do Fernando Henrique, uma coisa que aconteceu há uns anos atrás, depois abafaram, agora veio de novo à tona. É de verdade? Absoluta, com certeza. É mesmo? Eu tenho a carta do carro que fala como uma resposta sempre muito positiva. Embora mostre de uma forma que parece que não, e outros digam que sim, e fica aquela meia confusão, o filho é dele e não há outra maneira de dizer que não. É dele e não adianta, entendeu? Qualquer tipo de exame, qualquer outro tipo de postura vai provar que o filho é dele, é original mesmo. Né? A palavra é forte. Aquele filho, e
dizem tem um outro também que foi com a empregada. Nossa, essa eu já desconhecia. Essa eu confesso que eu já desconhecia. Eles estão Mas vamos verificar se falando tem mais de um. Vamos verificar. Vamos ver se tem mais de um filho. Vamos ver se ele tem mais de um filho. Mais de um filho. Tem mais de um. A carta do diabo, ela fala muito claramente disso, sabe? Sempre fala de algo dúbio ou de algo que é duplicado, né? Então, tem mais de um filho. E é bem certeiro que apareçam mais, fora essas duas possibilidades. Uma que eu já disse que a outra que você acaba de me comunicar que eu não tinha conhecimento e que vai aparecer mais mesmo. Entendeu? Depois eu tenho a carta da força, que fala até de filho do sexo feminino. Então vai aparecer até mulher nessa história toda. Mas o primeiro, que foi o que você me perguntou originalmente, é dele com certeza. Olha, então tá fácil aí, de gente, provar. pra quem Não vai ser difícil de provar. Essa não vai ser uma coisa difícil de vir à tona e ter certeza absoluta, sabe? De poder comprovar que é realmente verdadeiro. E outra, eu gostaria de saber que você quiser. do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai superar toda essa agitação que a mídia está promovendo? Vamos dar uma olhadinha. Se ele supera isso, como fica a situação daqui para frente. Eu tenho aqui uma das cartas, que é a carta, a gente chama do dependurado ou enforcado, porque é sempre aquele que fica numa situação um pouco sofrida, estacionada e passando por um período de prova e dificuldade. A situação para o ex-presidente, ela não vai ficar nada boa. Esse nada boa é nada boa. A princípio, a princípio vai se parecer a coisa um pouco confusa, difícil, perdida, mas as coisas vão ainda serem bastante pesadas para cima dele. A carta do enforcado fala de dor, de sofrimento, fala da saúde abalada e bastante complicada e mostra as coisas e o cerco se fechando de uma maneira bem pesada. A carta do enforcado também fala de grandes traições, sabe? De grandes traições. E isso mostra essa dificuldade tomando uma proporção ainda maior. O que eu tenho para dizer em relação a isso, para sintetizar um pouco melhor? A coisa nem começou. Nossa. Então tem muita coisa e o período de sofrimento dele, especificamente dele, e também de outras pessoas em volta, mas dele especificamente, ainda é um pouco pesado por enquanto. A coisa não se ajeita assim rapidamente. E depois tem muita coisa ainda, né? Tem muita gente envolvida, e é uma trairagem atrás da outra. Quer dizer, cada um tentando tirar o de si mesmo, de si próprio, para poder botar só em um. Então, mas a situação ainda é um pouco complicada, não é fácil e nada fácil. A fase de sofrimento para o presidente, o ex-presidente, ela ainda é muito complicada. Bastante complicada ainda. E isso não se resolve de uma maneira simples e rápida. Ok, agora, e quanto à nossa presidenta? Isso é importante. Ela vai conseguir superar toda essa situação em que ela está envolvida? Olha, eu vou ser bem sincero. A carta da morte, que é uma carta que não fala da morte física somente, mas fala de transformação, de uma mudança, fala de corte. Fala de corte, ela é muito específica. Há um corte nisso tudo, há um interrompimento nisso tudo. Injusto ou não, eu não vou colocar dessa forma se é justo ou não, mas o que está se aprontando, as artimanhas em volta dela, são todas para derrubá-la. Entendeu? E vão conseguir derrubá-la, entendeu? Para poder fazer isso de uma maneira. Ela vai tentar de toda maneira se manter firme e forte. Mas as cartas mostram essa dificuldade por conta dos inimigos mesmo. É uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa pessoal, não só partidária, mas pessoal mesmo, sabe? Bem pessoal mesmo. E o cerco vai se fechando. E eles querem isso e vão conseguir isso de uma maneira ou outra. Há algumas coisas que vão aparecer a mais, né? Algumas coisas vão aparecer mais e que vão fazendo de tudo para poder... Conturbar mais um pouquinho. para conturbar. Né? Na verdade, nem pouquinho.
Porque um pouquinho em pouquinho eles já estão tentando, até agora não conseguiram nada. Mas a coisa o cerco vai se fechar ainda um pouco pior, sabe? Pior do que o esperado nisso tudo. Ela ainda vai agora adoecer um pouco, e vai passar por cirurgia nesse meio tempo também. A carta da morte fala de morte também de pessoas muito próximas, sabe? Quando morre alguém da família, muito próximo, então tem muita coisa ainda a acontecer. Mas olha, é uma questão de cuidado e muito difícil. O dela é o mais complicado ainda. É como se juntassem todos os amigos e que achavam-se que eram próximos e amigos e todo mundo fosse deixando o barco, abandonando e pesando o pé para que se afunde mesmo. Então a questão é bem complicada. Em relação a ela, é bastante complicada. E o Brasil, de uma maneira geral, você consegue verificar se ele vai melhorar nas questões econômicas, de uma forma geral mesmo, doenças que estão acontecendo aí, né? Na questão econômica, a Carta da Justiça não mostra essa melhora rápida. Não é uma melhora rápida, mesmo porque com tanta coisa acontecendo, nem tinha mesmo como a gente esperar que no mês seguinte ou no semestre seguinte ela fosse salvar tudo. Não tem como, não existe isso. A Carta da Justiça fala de um hiato nesse tempo, assim, onde as coisas permanecem do jeito que estão mais ou menos. Sabe? Quando parece que essa meia crise, né? Não vamos colocar como crise, mas essa situação, ela permanece do jeito que está. Ela não melhora, mas também não vai muito mais fundo. Infelizmente, esse período ainda é um pouco assim longo. Não é 2016 que as coisas vão se ajeitar, sabe, Vera? A gente vai ver que não é mesmo em 2016. E como há uma má vontade muito grande de muitas pessoas de que a coisa melhore, não é verdade? Porque tem muita gente que tem o poder ali e está usando disso tudo e está ganhando com isso. Isso demora um pouquinho, assim, sabe? E não é um pouco. Principalmente financeiramente, o Brasil ainda fica meio que patinando por um tempo. É em 2017 que eu ainda vejo a coisa melhorando um pouco, mas a princípio parece uma coisa meio negativa e um desejo negativo meu, e não é, pelo contrário. Mas assim, as coisas ainda ficam patinando e por um tempo. Certo. E a oposição, essa oposição que tem demonstrado tanta ineficácia, porque não adianta você ter um opositor e bater só, né? Claro, você tem que apresentar soluções. Sim. Então, essa oposição, ela vai sobreviver a tudo isso junto com ela? Na verdade, a oposição, né, passa por isso tudo e sai ainda um pouco ilesa nessa história toda, né? O tempo passa, né, que é normal, né? E no final todo mundo fica muito bem, né? O que vai acontecer, segundo o Rei de Ouro, a carta do As de Ouros, é que assim, mais surpresas, inclusive contra a própria oposição, eles estão vindo por aí, mas eles permanecem desse jeito. No final fica uma coisa no meio, sabe quando eu fico em cima do muro? Eu não vou pender demais porque eu não vou conseguir fazer muita coisa mesmo. Também não vou conseguir ajudar muita coisa. E fica ali assim. O problema é que junto a essa oposição vem muita gente traíra, né? Essa trairagem que pega, que é até fora da própria oposição e que começa a fazer isso, o que é pior, entendeu? Aquela coisa do inimigo come e bebe na nossa mesa, né? E por falar nisso, sim, claro, Eduardo Cunha, o que espera essa pessoa? Vamos ver se ele firme, forte e ladrão. Eu devia ter maneirado nessa palavra. Agora já foi, desculpa. E assim, desse jeito. Tudo leva a crer que ele tenta cair e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. A carta do Sol fala que, aparentemente, o Sol mostra-se uma carta muito positiva. E muitos tarólogos e místicos, isso tudo, vão entender totalmente diferente do que eu vejo. O problema do Sol é que ele clareia tudo, né? E mostra tudo, né? Quando a coisa está meio escura, é o Sol quem vem clareando. As nuvens estão na penumbra, é o Sol que clareia. Então, eu vou usar um termo que eu acabei de usar para você agora há pouquinho. Nem a metade apareceu em relação a ele. Tem muito mais. O problema do Sol, entendeu? É o que acontece o quê? É que o Sol mostra muitos acordos.
Sabe quando você é comprado, quando você é elucidado, no sentido dos acordos mesmo, Sei, sabe? sei. Quando a podridão vai se unindo. Aham. Porque se eu caio como podre, tem mais podre para cair. E Então você a vai corja puxando um monte de gente Então junto. para não derrubá-lo de forma inicial mesmo, a carta do Sol mostra aparecendo muito mais podre e fala de muito mais podre, muito mesmo, e das corjas se unindo, o que é péssimo. Né? Só nisso é que ele se mantém um pouco. O negócio, eu acho que, gente, é a gente trabalhar, ficar esperto e esperar o que vai acontecer a partir de sem 2017. dúvida. Porque, A pelo que melhora você disse, mesmo, 2016 A única coisa em relação ao Eduardo Cunha, do Eduardo Cunha, é que acham que ele ainda vai permanecer. Sabe? Que ele vai permanecer. Isso não vai acontecer. Ele vai tentar esse acordão, porque essa é a palavra que eu tenho mais para usar. Mas ele não vai permanecer, entendeu? O problema é que assim, podia sair agora, né? Para liberar espaço para tudo ficar bem, entendeu? Mas o acordão que eu vejo pelo tarô é o que dificulta muita coisa, entendeu? Nós não podemos esperar o melhor quando a gente está no meio do pior, né? E a gente fez uma escolha, né? E eu não estou dizendo em relação só a presidente, de forma alguma, mas de uma forma muito geral, né? E as eleições? O que você vê aí acontecendo com as eleições? Vamos ver em 2018. É. Não é o Lula. Não é o Lula. Infelizmente, felizmente... Também não é o Aécio. Não vai ser o Lula, entendeu? O Lula eu só não vejo por conta dessa podridão que estão fazendo, sabe? Estão indo em cima de forma muito, muito pesada, isso tudo assim. 2, eu falei aqui agora e vou repetir, eu estou vendo ele doente novamente. Entendeu? Então, por isso que eu não estou vendo, entendeu? Essa coisa toda assim. O cenário político vai continuar de uma forma muito bagunçada, embora a gente vá ver coisas ainda piores, não só de um partido, também da oposição, né? E até lá as coisas vão ficar um pouco complicadas, bastante complicadas. A oposição vai tentar sair limpa disso tudo, né? Como se fosse a salvadora da pátria. Será né? que o Aécio vai querer pegar carona nisso tudo que vai acontecer, como você está dizendo, de ruim e tal? Mas nem precisava ser evidente. Não precisava nem ser evidente, né? Vão se aproveitar disso tudo, mas com o nome chafurdado na lama, né? Tem esse detalhe, não se esqueçam que vão se aproveitar. Todo mundo tem um pouco de conveniência em si. Não tem como dizer que não vai se usar da conveniência, né? E a desgraça do outro, ela é sempre muito interessante para que eu possa me levantar. Né? É claro, né? As pessoas usam disso. Até na vida, né? Social, tem muita gente que usa disso para isso. Então, do vitimismo do problema que está acontecendo, a oposição vai tentar sair como salvadora da pátria, chafurdada na lama. Mas, infelizmente, é como salvadora da pátria. Agora eu usei de um cinismo muito pessoal meu, né? Só mais o que uma você coisinha. pode perguntar o que você quiser. O Haddad, ele vai conseguir se reeleger? Vamos ver isso, se o Haddad consegue se eleger. Reeleger, no caso, né? Não é nem se eleger. Se reeleger. Se reeleger, né? A palavra é assim. Vamos ver se o Haddad consegue se reeleger, se o Haddad consegue se reeleger, se o Haddad consegue se reeleger. Deixa eu ver aqui com calma, que é uma questão bem específica, é mais próxima. Nem rezando. Nem rezando. Não vai. O pior é que São Paulo ainda tem coisa pior, né? Porque se ele já não é muito bom, se você não encara com algo bom, é porque você não viu o pior ainda, entendeu? Então pode pensar um pouco antes de votar, né? Os telespectadores, né? É um pouquinho assim. Porque o que vem por aí é pesado e, assim, vai dar essa impressão até no segundo turno de que a coisa vai se resolver, sabe? Né? Mas a artilharia pesada, entendeu? Eu só vou falar uma coisa, só uma coisa a princípio. Não vai ser uma mulher, não adianta, entendeu? Não coloquem isso na cabeça de vocês, entendeu? Não vai ser, não adianta que não vai ser, entendeu? E eu volto mais perto, peço, né? Eu venho aqui com a Vera ainda, olha, eu me autoconvidando. Eu ainda chamo o Mesquita, que o Mesquita é meu amigo. Mas você é convidadíssimo. Mas eu volto, daí eu venho quando a gente ter certeza que não vai ser mulher, porque não vai ser, não adianta. A trairagem não vai ser pior do que vai ser. E a gente vê mais pertinho ali quem, só não vai ser a mulher que estão achando. Isso não precisa nem rezar.
Ai, Marcos, eu fico muito contente de você ter vindo aqui. Mas eu venho. Ter esclarecido Um convite algumas desse coisas. seu, do Mesquita, que é já meu tá amigo de coração. renovado o convite. Não, eu venho mais pra perto. você vir mais. Eu venho de coração. Tá, muito obrigada. Desculpa alguma coisa. Ai, Falar imagina, demais, eu falo muito assim, essa imagina. coisa. Luzes para todos vocês. Muito obrigada. Muito sucesso para todos vocês aqui, para a Eco. Entendeu? Um abraço, querido, à produção e ao meu amigo Mesquita, né? Que é meu amigo, né? Luzes para todos vocês. Muita paz. Então, boa sorte. Ecovox TV.